Renovamos aqui os votos de uma boa tarde de quinta-feira. Esperamos que a sua Semana Santa esteja a correr bem. Nós aqui vamos continuar a fazer Nas Ondas da LAC para tornar a sua tarde cada vez mais agradável. Já disse no princípio que teria como convidado o pesquisador social e comunicólogo Bento dos Santos para refletirmos em torno de um tema que é atual e atuante. Vamos hoje falar da influência dos formadores de opinião no dia a dia das pessoas, numa altura em que vivem-se várias situações no nosso país. É bom que nós abordemos essa questão. Dr. Bento, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Manuel Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio LAC, uma boa Semana Santa a todos cristãos e não só. Esperamos que seja uma semana de reflexão e que tenhamos em conta que, tal como viemos neste mundo sem nada trazer, demos mais valor àquilo que é importante, que é o perdão, que é a sã convivência. Tudo de bom para todos aqueles que nos estão a ouvir e que precisam de um acalento de quem mais tem para dar. Como é que vai viver o fim de semana prolongado? Bem, como é mesmo... Já deu para ver que é católico. É Semana Santa, não podemos fugir à regra, não é? Vamos incingir a nossa reflexão ao perdão, vamos pensar naquilo que foi o sacrifício de Jesus, não é, por nós, a esperança da própria vida eterna, no caso, a ressurreição, e vamos procurar dar o nosso contributo para aqueles que mais necessitam, seguindo o exemplo de Jesus, o exemplo daqueles que olham para a própria sociedade numa perspectiva de continuidade e de coletividade acima de tudo. Doutor, vamos então falar sobre a influência dos formadores de opinião no dia a dia das pessoas. Bem, realmente é um tema interessante e eu acho que antes de fazermos qualquer abordagem mais aprofundada sobre esse tema, seria também importante nós desmistificarmos quem são os formadores de opinião, porque de qualquer modo, enquanto atores sociais, nós acabamos por influenciar sempre alguém em algum momento, mas no entanto a própria titulação ou a caracterização de alguém como um formador de opinião não será equiparada para todos. Quer dizer que um filho pode influenciar um pai e vice-versa, mas não são propriamente essas pessoas que nós estamos a nos referir enquanto formadores de opinião. Nós estamos a falar dos formadores de opinião num sentido muito mais abrangente. Estamos a falar de pessoas que têm capacidade de influenciar inúmeras pessoas, isso é na esfera pública. Estamos a falar de pessoas que poderão influenciar milhares, inclusive, de pessoas em função do carisma, em função do perfil e da credibilidade que têm. Mas atualmente, doutor Bento, quem são os formadores de opinião? Bem, olhando para a nossa realidade. Cá em Angola, antes eu estava a procurar primeiro desmistificar o conceito, mas nós temos alguns formadores de opinião que geralmente são visíveis na nossa imprensa, não é? Eu posso citar, por exemplo, o nome do professor Ismael Mateus, o jornalista Ismael Mateus. Temos também outras pessoas que se enquadram nesse leque de formadores de opinião. Temos também o Celso Malavanek. Estou a citar nomes que têm principalmente um destaque naquilo que tem sido o ativismo nas redes sociais, porque chega a ser uma plataforma que acaba por interligar. Não estou a dizer propriamente os jornalistas, mas existem outros formadores de opinião. Sim. Mas é preciso termos um cuidado, não misturarmos o conceito de formador de opinião com de figuras públicas. São coisas diferentes, porque há pessoas que podem ser figuras públicas, podem ter uma credibilidade em função de uma função que exercem, em função do mérito por qualquer ação que tenham desenvolvido, mas não têm um papel influenciador naquilo que são as decisões que as pessoas tomam no seu próprio dia a dia. Os músicos, por exemplo. Os músicos, por exemplo, são... têm muitos seguidores. Têm muitos seguidores, mas a música em si pode ser um elemento que acaba por influenciar nas opiniões das pessoas, porque uma música tem três momentos de influência. A gente muitas vezes acaba por agir de forma... ela acaba por ter um resultado ou uma influência em nós indireta, porque
Nós escutamos a música, muitas vezes começamos a falar, a usar determinados termos que ouvimos na música, na nossa própria abordagem diária, e não nos apercebemos disso de forma, vou chamar de forma convencional, do estilo, estou a usar essa palavra, porquê que passei a usar esta linguagem menos cuidada, se for o caso, porquê que estou a usar essa expressão que pode até vir de um desvio linguístico, por exemplo, uma palavra da GI, que enquadra-se no gênero do calão, ou mesmo a gíria. Quer dizer, a música não está propriamente ligada naquilo que são o papel desempenhado pelos formadores de opinião, porque as pessoas quando cantam têm um outro objetivo primário. As pessoas cantam para entreter, cantam para divertir. E qual o objetivo? Como é que as pessoas vão saber do objetivo que tem o formador de opinião? Bem, as pessoas Ele pode ter um objetivo negativo? Afirmativo. Os formadores de opinião não são santos, não são pessoas que aquilo que dizem geralmente é o mais correto, não. Os formadores de opinião são pessoas, como estava a dizer, são pessoas que têm capacidade de influenciar e de modificar a opinião das outras pessoas a respeito de diversos assuntos. Elas podem ser assuntos do campo político, do campo desportivo, ligados à cultura, à religião e assim por diante. Só que estas pessoas, para serem caracterizados como formadores de opinião, elas vão ter uma atividade regular na esfera pública. Porque aí, doutor, estamos a falar dos critérios. Dos critérios, afirmativo. Porque nós não vamos identificar os formadores de opinião, como disse, porque eu, por exemplo, sou um chefe de família. Tenho, por exemplo, 5, 10 pessoas sob minha tutela em minha casa. Aquilo que eu digo acaba por influenciar os meus filhos, as minhas irmãs, as minhas esposas, depende das pessoas que estão sob minha responsabilidade. Mas nós não estamos a olhar para o formador de opinião nessa perspectiva restrita. Estamos a olhar na perspectiva alargada. E na perspectiva alargada, estamos a dizer de pessoas que precisam necessariamente de ter uma plataforma de abordagem que chega a um público muito vasto. E aí vamos resgatar os meios de comunicação social. Vamos pegar na rádio, na televisão, nos jornais, porque a opinião também pode ser... É onde eles atuam com maior frequência. Pois, porque estes meios são os únicos meios massivos que têm capacidade de chegar a diversos públicos de uma única vez com um mesmo conteúdo. Vamos supor a televisão, a passar a imagem, ela está a mandar para vários públicos com diversos perfis. No entanto, esses formadores de opinião, como estava a dizer, essas pessoas que têm essa possibilidade, que têm essa credibilidade, porque lhes reconhecem esta credibilidade ou por uma formação, pode ser que sejam formados, especializados em determinada área, ou mesmo por uma atividade profissionalizante. Vamos supor que alguém que trabalha há muitos anos numa determinada área, as pessoas dão-lhes credibilidade. Logo, estas pessoas, quando emitem uma opinião sobre um determinado assunto que a sociedade lhe reconhece competência e credibiliza aquilo que eles dizem em função do perfil que eles têm, essas pessoas acabam por influenciar as pessoas nas suas próprias decisões. O Dr. Bento falou instantes da questão da formação. Mas o que nós notamos é que muitos fazedores de opinião aqui no nosso país são formados em tudo. Falam sobre tudo, comentam de tudo. Sim, há inclusive uma expressão que tem... Uns são sociólogos, outros são jornalistas, bem, comentam tudo. Eu não vou apontar diretamente o dedo apenas nestas pessoas. A responsabilidade tem estado principalmente nos meios de comunicação social. Porque são os meios de comunicação social que deviam ter a responsabilidade de delimitar os temas que são abordados por essas pessoas que são convidadas para fazer comentários sobre temas que muitas vezes não estão habilitados para tal. Mas eles têm opinião, porque nós podemos não ser economistas, podemos não ser juristas, mas o nosso dia a dia, a nossa envolvente na esfera social faz-nos com que nós tenhamos uma opinião sobre esses assuntos. Então, a responsabilidade... Mas essa opinião que pode influenciar positivo ou negativamente. Afirmativo. Em função, por exemplo, nós já conversamos várias vezes e o Dr. Bento dos Santos disse que, mano, eu domino alguns assuntos, mas eu prefiro falar sobre a área da comunicação social. Afirmativo. Que é a sua área de formação. É a minha área de formação, é a minha área de especialização. Isto automaticamente autoriza-me, credibiliza-me para falar sobre isso. Mas agora, a responsabilidade moral daquelas pessoas que
vamos meter entre aspas, os que falam de tudo, os tudólogos, como se chama de forma pejorativa, né? É a responsabilidade moral dessas mesmas pessoas, e até para salvaguardar a própria integridade profissional deles, devia fazer com que eles não abordassem de todos os temas na forma que abordam. Mas é aquilo que eu disse, a grande responsabilidade vai nos próprios meios de comunicação social, porque aquilo que essas pessoas dizem na esfera pública, junto dos meios de comunicação social, acaba por influenciar, muitas vezes de forma negativa, as pessoas que se submetem a serem ouvidos a terem acesso a essas informações. Isso por quê? Porque os meios de comunicação social, já à partida, são credíveis, são uma fonte de informação cujas pessoas não duvidam que aquilo que estão a ouvir pode não ser verdade. E é aí onde muitas vezes nós acabamos por ouvir comentários, opiniões inclusive, que são desfavoráveis e que muitas vezes só acabam por encontrar um equilíbrio para poderem se manter no curso da razão ou da verdade quando são confrontadas com outras opiniões que vão surgindo no meio periférico. E nesse lado, a vantagem vai para as novas tecnologias que, depois de terem surgido, têm permitido com que as pessoas, mesmo sem serem formadores de opinião, também emitam as suas opiniões nas redes sociais e assim por diante, e criam um equilíbrio que acaba por tirar esse papel de dono da razão que os meios de comunicação antes tinham, porque antes a informação saía de um jornal, de um telejornal, do noticiário, e as pessoas consumiam essa informação sem fazerem o retorno, sem poderem dar as suas opiniões em função do grau de conhecimento que têm. Esta grande responsabilidade que hoje as pessoas vão poder, essa possibilidade, desculpa, que as pessoas hoje vão podendo ter, de emitirem as suas opiniões antes mesmo de sofrerem a influência daqueles que os meios de comunicação social descredibilizam como tal, permite que se crie um equilíbrio e também dá uma certa liberdade e aumenta a responsabilidade nos meios de comunicação social, que já deviam parar de fazer com que as pessoas que não tenham um grau de conhecimento para abordarem determinados assuntos sejam convidados para comentar sobre tudo. Doutor Bento, já temos aqui umas questões na nossa página de Facebook. O nosso amigo Júnior, Juni, ele pergunta ao Dr. Bento dos Santos se é normal que um formador de opinião fale calão para os ouvintes. E eu vou querer saber também do Dr. Bento dos Santos se realmente os formadores de opinião têm estado a desempenhar o seu papel ou se têm estado a deformar a sociedade. Muito obrigado pela questão. Acho que interessa-nos a todos a questão levantada pelo ouvinte Júnior, o amigo Júnior. Primeiro, devemos lembrar-nos, e isso é extremamente importante, que os formadores de opinião têm um papel orientador nas sociedades. Esse papel orientador acaba por muitas vezes ser positivo, o que é melhor, e também negativo. Dada a responsabilidade que os formadores de opinião têm quando falam para o público ou quando fazem qualquer comentário na esfera pública que poderá influenciar as pessoas a tomarem decisões ou a partirem para ações, seria correto estas mesmas pessoas, estes formadores de opinião, evitarem os desvios da linguagem. Quer dizer, falar o calão propriamente não seria o mais correto, porque o calão é um estilo, é um tipo de linguagem que é mais usado em ciclos familiares, porque é um desvio da linguagem. Então não é correto um formador de opinião vir na esfera pública e usar o calão como uma linguagem, como se fosse uma linguagem corrente e uma linguagem cuidada ou convencional. Mas é preciso termos atenção que muitas vezes os formadores de opinião precisam se identificar com o público pelo qual eles vão fazer as suas comunicações. Então, se ele identificar dentro do perfil do público-alvo a quem ele está a interagir ou a comunicar, passa aqui o termo, que se identifica com esse tipo de linguagem, vamos supor que ele esteja a falar para um grupo-alvo que usa a linguagem, o calão, no seu dia a dia, ele, claro que vai ter que usar o calão, vai ter que se identificar com esse público, também não há mal nenhum. Mas ele deve estar sempre ciente da responsabilidade que tem naquelas abordagens que vai ter, porque o público é muito vasto e esses desvios podem ter consequências que ele mesmo acaba por não ter controle, vamos assim dizer, uma vez que o papel dele enquanto orientador vai apenas influenciar
naquilo que são as decisões que as pessoas poderão tomar. E essas decisões, em função do livre-arbítrio que nós todos temos, nós acabamos por ser donos das nossas ações, independentemente delas muitas vezes serem influenciadas ou não. Como dizia, essas decisões poderão muitas vezes serem interpretadas de uma forma menos correta, e daí o porquê que se deve evitar esse tipo de abordagem com uma linguagem menos cuidada, né? Ou menos uma linguagem corrente, nesse caso uma linguagem convencional. Gostava de saber de si se realmente os fazedores de opinião têm estado, ou os formadores de opinião têm estado a desempenhar bem o seu papel. Bem, alguns podemos dizer que sim. Tivemos há bem pouco tempo a participação do também escritor José Carlos de Almeida, que teve, desde já, eu pelo menos congratulo-me e acredito que muita gente deve congratular-se com a posição de humildade que teve quando disse que muitas vezes declina convites que são endereçados em função de não dominar determinados temas. É aí onde nós devemos elevar e demonstrar o sentido de responsabilidade que temos, porque nem sempre uma oportunidade pode catapultar-nos para um passo mais acima. Nós temos que ter um equilíbrio e sabermos que devemos abordar assuntos na esfera pública e com grande responsabilidade, principalmente nos meios de comunicação social, porque o público, como disse, o mais vasto que nos escuta, que é muito heterogêneo, acaba por muitas vezes não perceber ou não interpretar aquilo que estamos a dizer da mesma forma no mesmo sentido que foi dado ao início da comunicação. Com relação à questão, infelizmente não temos tido formadores de opinião com esse grau de responsabilidade que nós sentimos aqui no José Carlos. Temos visto muitas pessoas que têm realmente domínio de temas específicos em função da experiência que podem ter em determinada área ou a formação que tiveram, mas acabam por extrapolar esse domínio e essa responsabilidade quando vão fazendo comentários de assuntos que não têm um domínio como tal, não gerem em profundidade esses mesmos assuntos e vão na esfera pública, comentam sobre economia, sobre política, sobre desporto. Mas não existem pessoas para comentar sobre política? Não, sobre cada dos assuntos? O grande problema, Manuel Augusto, do meu ponto de vista, daí porque eu indico algumas responsabilidades, não posso apontar, mas identifico algumas responsabilidades a partir dos meios de comunicação social. O grande problema é que cria-se um monopólio na imagem destas pessoas, como se fossem as únicas pessoas que têm o know-how, o saber fazer para determinadas abordagens, e depois vai um ciclo vicioso. Porque também muitos que sabem estão escondidos, não aparecem. É preciso descobrir. Nós temos uma sociedade aberta, é preciso descobrir, é preciso dar oportunidade aos jovens, às pessoas mais adultas que têm experiências, que podem não ser pessoas muito notórias na esfera pública, mas podem vir a se tornar. É preciso nós sairmos desse conforto de termos sempre as mesmas pessoas a dizerem a abordarem assuntos que não são da sua área de especialidade. Precisamos orientar melhor, porque o formador de opinião, como disse ao início e reitero, é alguém cujas características, as suas características do seu perfil devem basear-se numa personalidade forte, uma personalidade com atitude marcante e, acima de tudo, que tenha uma consciência da sua importância no contexto social, de forma a que ele saiba usar com cautela a sua voz de liderança. Isso significa que nós, se encontrarmos alguém, vamos supor que estamos agora com um grande apogeu, fala-se muito de questões de fórum criminal nas redes sociais, a nível de responsabilizações, de desvios de dinheiros e etc. As pessoas estão a consumir informação deturpada. Hoje, muita gente, quando escutou, por exemplo, a palavra arguido, pensou que já era alguém que foi acusado, que vai ser preso. Já está preso. Outros até que já está preso. Porque muitos desses formadores de opinião, quando fizeram seus posts nas suas páginas de Facebook, esqueceram-se que eles, apesar de serem donos da página que têm milhares de seguidores, que muitos deles não têm a capacidade de interpretar aquilo que ele escreveu com a conotação, porque nós temos a denotação e a conotação. São questões ligadas à língua portuguesa. E aquilo que a gente percebe, a percepção que tem, nem sempre é a mesma de quem emite uma determinada mensagem. Então, há necessidade de estas pessoas saberem que estão autorizados a falar sobre isso, tudo bem, nós todos temos livre-arbítrio para opinar, mas em função do perfil que têm enquanto formadores de opinião, devem ter cuidado para poderem fazer a sua abordagem em feiras públicas. Porque há pessoas que, antes mesmo de saírem de casa,
Hoje, com essa revolução tecnológica, com essa popularização que existe das redes sociais, as pessoas fazem primeira consulta nas redes sociais e vão ver o que é que essas pessoas estão ou melhor, a postar, como é que estão a pensar sobre determinados assuntos. Muito bem. E nós aí vimos pessoas que têm milhares de seguidores, como por exemplo o Reginaldo Silva, já foi dito aqui, o próprio Ismael Mateus, e essas pessoas, logo de manhã, muitas vezes eles fazem um post que até pode ser muito, muito sugestivo, e vem uma chuva de comentários onde tu vês muitas vezes faz alguma análise, vais ver que as pessoas muitas vezes entenderam o sentido daquilo que foi dito e outras vezes não. Então, há necessidade, não estou a dizer que o professor Ismael ou o professor Reginaldo são pessoas que estão a desviar a opinião das pessoas. Não, estou apenas a citar... pegar neste ponto, doutor, e porque sim, estamos a ficar mesmo sem tempo, como especialista em comunicação social, devemos prestar atenção, nos proteger daquilo que os fazedores de opinião falam ou não? Claro, evidentemente. Por mais especialista que seja alguém a dizer-nos, a fazer comentários ou abordar determinados assuntos, nós precisamos ter o nosso senso autocrítico apurado. E a pergunta é, como é que nós vamos nos proteger desta imensidão desse jogo de influência? Porque este é um jogo de influência que muitas vezes acaba por tornar oculto outros interesses. Há inclusive formadores de opinião que, em função da abrangência de seguidores que têm nas redes sociais, ou mesmo no seio da comunidade, porque nós aqui estamos a falar mais de formadores de opinião numa perspectiva das redes sociais, mas não. Existem aqueles formadores de opinião que não são visíveis na esfera pública através dos meios de comunicação. São, por exemplo, vamos supor, um coordenador de um bairro, ele tem inúmeras pessoas sob sua tutela e ele influencia essas pessoas com o seu comportamento, com aquilo que diz e etc. Então, essas pessoas precisam ter esse grau de responsabilidade. Mas nós que consumimos essa informação que essas mesmas pessoas vão pôr à nossa disponibilidade, à nossa disposição, nós temos que ter o nosso senso autocrítico. E como podemos nos proteger desse jogo de influências que acaba por querer fazer com que a nossa vontade seja igual ao dos demais? Porque nós, enquanto seres sociais, temos sempre tendência de ter ações coletivas. A melhor forma para nós nos protegermos é nós termos um grau de conhecimento que nos permite identificar se essas informações que estamos a consumir são as mais acertadas ou não. Porque ninguém é dono da razão absoluta, ninguém é dono da verdade absoluta. E um formador de opinião, por mais especializado, por mais conhecimento que tenha sobre algo, em algum momento também pode falhar, pode cometer um erro, pode estar fragilizado para fazer uma abordagem mais acertada. E nós, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa capacidade de conhecer, de saber, nós precisamos ter algumas noções sobre os assuntos, as informações que nós estamos a consumir. E outra técnica que eu posso deixar aqui a título de sugestão é o cruzamento da informação. Nós não devemos ficar apenas fidelizados e reféns da opinião de uma única pessoa. Precisamos fazer um cruzamento, ouvir o que diz o formador de opinião X, ouvir o que diz o formador de opinião Y, e assim fazermos então o nosso juízo de valor. Esse é um assunto que não se esgota. Foi um prazer. Boa continuação de quinta-feira. Obrigado, mais uma vez obrigado a todos os ouvintes da Rádio LAC. Espero que tenhamos sido úteis até onde foi possível, mas que tenham em mente que a influência na formação da opinião é algo sempre que vem de fora. E então, aquilo que vai ser decidido depende exclusivamente da nossa própria opinião. Boa tarde.